Fala pessoal, de volta com mais um vídeo. Primeiramente, já queria agradecer a grande maioria, que muitas pessoas, muitas mesmo, deram like no meu último vídeo. Eu gostei bastante. Tive uma pequena porcentagem negativa, pequena mesmo, mas infelizmente não dá para agradar a todos, né? E é o que eu venho falando no canal já há um grande tempo. Eu já falei isso em alguns vídeos espalhados aí. A pessoa que tá no patamar do nível sênior, especialista, N2, N1, qualquer pessoa que aceite uma crítica, ele tá caminhando para progredir, né? E a gente sabe disso. Então, senhores, foco do vídeo. Eu quero trazer um tema importante que eu acho que é pior do que o meu último vídeo, né? Que realmente eu tava um pouco, não tava estressado nem alterado, digamos, mas é uma coisa que me incomoda muito isso, né? Incomoda muito. Mas o que eu vou falar agora acho que faz total sentido. E eu queria que vocês, se fizer sentido já agora, logo no início, já deixem um like para que esse vídeo alcance novos ares, cara. Que a gente chegue lá na Califórnia do Norte, lá onde o nosso Devão deve estar sentado na poltroninha dele lá, chegando agora nas férias, né? Provavelmente ele vai vender todas as ações dele, vai vender todas as criptomoedas dele, porque ele vai curtir, ele vai tomar aquela aguinha de coco e vai ficar lá na praia, né? E aí que vem CVE, aí vem enxurrada de CVE, mas vamos lá. Eu não tô querendo procurar falar, o culpado é esses caras, tá? Mas o nosso grande fabricante, que tem mais de 50% de Firewall no mundo inteiro, infelizmente, um grande erro começa deles. Por quê? Porque o coitado lá que deixou a caixa aberta e foi afetado pelo CVE, o 555 lá em 2025, em janeiro que começou essa bomba, né? Nem todas as caixas foram comprometidas, tá? Mas as caixas que realmente que estão atualizadas, que não estão afetadas por nenhum CVE mais, e elas estão abertas, o que tá vazando é isso aqui, ó. É esse bonitão aqui, ó. O ID da conta FortCloud do cara, né? E aí isso tá lá no FortBleed. Então assim, eu vi vários vídeos, tá? Assisti vídeo, comentário, as pessoas falando tudo a mesma coisa. LinkedIn, então, mano, eu já desisti. As pessoas falam o óbvio lá. Fica falando, a mesma coisa, mas ninguém fala o que tem que falar. O que tem que falar? Que tudo começou porque a FortiGuard, a Fortinet, que deixa o bendito e-mail do usuário aqui. Por que eles têm que deixar isso, cara? Não faz sentido isso. O serial tem outras maneiras de você achar, né? Para quem é parceiro sabe. Né? Quem tem isso aqui também. Então são duas informações sensíveis. O SN, tá, mas o SN pode aparecer aí. Tudo bem, você tá fazendo uma análise. Mas o e-mail da conta, isso aqui já compromete um monte de coisa, cara. Fortinet, não dá. Não dá, cara. Vocês falam de segurança o dia inteiro e vocês deixam um e-mail da conta de todos os seus clientes em cada firewall. E isso aqui para vazar é um peido, né? Você sabe disso. Então por que vocês não criam um alias igual a Microsoft? Cria um alias. Coisa simples, ó. Adicionar o nome de usuário. Criou, colocou um domínio fake aqui, fortguard.net, sei lá, e pronto, acabou. Por que não tira as férias do Devon? Pede para ele trabalhar nisso, hein? Que eu acho que passou da hora já de vocês trabalharem com a informação realmente do cliente. Porque vocês têm um dedo nisso. E dedo grande, hein? Ó, dedo grande na exposição da base de dados. Porque todos os firewalls que nossa equipe pegamos, tá? Não era firewall comprometido. Não era. Era ID. Pode até ter, tá? Eu vou falar isso aí, vocês vão lá, vão comprometer um firewall meu? Não vão, né? Lógico, vocês são éticos. Então, é isso que eu tô falando. A ID da conta dá para melhorar, senhores, tá? Dá para melhorar isso aí. Então, é isso que eu queria falar. A ID da conta FortiGuard, dá para melhorar. Cria um alien nisso, faz alguma coisa. Não deixa isso, porque não faz sentido. Ó. A gente trabalha o dia inteiro. Esse e-mail ele é um e-mail muito importante. Tem gente que usa esse e-mail para mais de uma coisa. E-mail de SOC, né?
Não é um e-mail só de FortiCloud. Vocês não orientaram ninguém no começo sobre isso. O cara vai lá e cria com um e-mail muito importante dele. Depois essa merda vaza. Aí ele começa a tomar um monte de e-mail de spam. O spam dele fica louco, né? É Rússia, é Ucrânia. Esses caras tão logados nas caixas. Eu já vi. Eu já vi esses caras logados nas caixas, tá? Eu tenho até IP deles. Tenho IP deles. Só não sei qual é o Discord. Mas eles estavam de papinho. Tenho certeza, né? Então é Rússia e Ucrânia. Beleza, logado na caixa. Tem que fazer alguma coisa, senhores, né? É isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar, né? A sugestão é essa, então conto com vocês. Dê aquele like. Vamos fazer subir esse vídeo. Essa ideia é o óbvio, mas ninguém tá falando. E eu vim aqui falar, né? Eu vim aqui falar. Então, e um recado rapidinho. Para quem tava com a caixa comprometida, tinha usuários lá que ele não conhecia, beleza, revoga tudo, né? Só que, cara, não só faça isso, tá? Não é só apagar o usuário, colocar os seus trust host lá e partiu. Um abraço, resolveu. Você tem que olhar. VPN SSL, tá? Eu já vi eles logados, usuário EM, usuário coxinha, tá? Eu não vou falar os nomes aqui, mas já falei um. Logado, ele cria todas as políticas, eles sabem o que estão fazendo, tenta fazer um RDP, chama um SMB, VPN SSL, dá uma olhada em Automation, veja se não tem nada criado com Automation, porque às vezes você apaga e depois de 24 horas o Automation vai lá e cria de novo, ou 72 horas, uma semana. Então você tem que revisar VPN SSL, VPN IPsec, Automation, Stitch, ver se está criado, seus usuários da caixa, grupo, policy, certo? Não é só isso. Então, atenção nisso aí, senhores. Ajudem aí, senhores. Deixa um like se fez sentido. Um forte abraço, hein? Tamo junto. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.